como a gente viu na reportagem, não só as autoridades, mas a sociedade, de uma forma geral, está envolvida e metendo a colher, sim, para ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica. Mas depois da denúncia, o que acontece com essas mulheres? É sobre isso que a gente vai conversar agora com a defensora pública do Distrito Federal, Rita Lima. Defensora, é um prazer tê-la aqui no programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para contribuir com vocês com essa pauta tão importante. Como nós vimos na reportagem, essas mulheres que são agredidas, elas normalmente fazem a denúncia. E vem a pergunta, o que acontece depois dessa denúncia? Bom, a gente tem duas situações que a gente precisa pensar no desdobramento dessa denúncia. Primeiro é o caso em que a denúncia é feita às autoridades, mas a mulher segue se relacionando com aquele agressor. Então, a gente precisa ter um tratamento delicado e especial para esses casos, para verificar se há necessidade, por exemplo, de uma medida protetiva de afastamento do lar desse agressor, para que ela saia da situação de risco. Outra situação é a situação em que já há a separação da convivência entre a mulher e o agressor e ela necessita de medidas protetivas ou de um abrigamento. Então, nós temos essas duas situações e o poder público precisa estar estruturado para se mobilizar e ter medidas de acolhimento e de proteção dessa mulher e não só focar na responsabilização criminal do agressor, que também é um eixo muito importante. Como é feito esse acolhimento para essas mulheres e quando elas têm filhos, como isso ocorre? Bom, como a gente vai falar da realidade do Brasil todo, é importante dizer que cada região vai ter o seu regramento, cada casa de abrigamento, cada casa da mulher brasileira vai ter o seu regramento, o seu limite de vagas. Mas, via de regra, a mulher ela é acolhida com os seus filhos menores de idade e ela é acolhida ali naquele serviço que vai prestar não apenas o acolhimento físico e o recebimento dela e dos seus filhos, mas também vai prestar assistência psicológica e, eventualmente, oficinas que possibilitem que essa mulher retorne ao mercado de trabalho, se for necessário, se empodere economicamente, para sair de uma dependência, por um lado, psicológica e, de outro lado, uma eventual dependência patrimonial do seu agressor. Existe um tempo de permanência para que essa mulher e as crianças fiquem nessa casa? Isso também vai depender do local e da casa, da formatação daquela casa, ou da casa da mulher brasileira, ou da casa de abrigamento. A média é de 3 a 6 meses desse período, né? E isso a gente recomenda realmente que não passe disso, porque é uma medida extrema para uma situação de risco alto e que deve sim ser trabalhado para ser diminuído e para que a mulher possa retomar a sua vida regular e exercer os seus direitos plenamente. E para nós aqui do lado de fora, como que a sociedade pode ajudar essas vítimas de violência doméstica depois que elas passam por esse período nessa casa? Como é que a gente pode ajudar? É muito importante que a sociedade, os vizinhos, os parentes, os amigos, se coloquem à disposição, em primeiro lugar, para conversar com a mulher sobre a situação de violência sem julgamento. É muito importante que a rede de apoio da mulher seja uma rede de acolhimento e não de replicar frases machistas que a gente ouve de vez em quando. Mas tá vendo? Voltou para ele. É porque gosta, né? A gente sabe que o ciclo da violência ele é complexo, ele depende de decisões que envolvem várias camadas da vida daquela mulher, de uma dissolução de uma estrutura familiar. Então, é muito importante que a família se coloque à disposição para acolhimento, para auxílio na eventualidade de se mudar daquela cidade, de se mudar daquele bairro, para ficar mais segura e distante do agressor. E também sirva de ponte para informações a respeito dos direitos das mulheres, que a gente dissemine as informações a respeito da Lei Maria da Penha. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento dos seus direitos, mais segurança a gente tem para correr atrás deles. Me veio uma dúvida, essas casas de acolhimento, esse endereço ele é mantido em sigilo? Não tem nenhum risco? Sim, todas as casas de acolhimento de mulheres têm que ter o seu sigilo garantido. Ele é garantido, inclusive, para várias autoridades públicas. São poucos os agentes públicos que têm o endereço, a localização correta dessa casa, justamente para que a mulher fique segura e preservada. Defensora, muito obrigada por esses esclarecimentos e participar do programa Interesse Público. Eu que agradeço o espaço.